Agora sim. Fala pessoal, muito bom dia. Os canais Lakers da Zoeira estão aqui para mais um vídeo. Estamos em modo playoffs e ontem 2 partidas e vamos falar rapidinho sobre elas. O Miami Heat, senhores, pasmem, foi lá dentro de Boston e não perdoou. Venceu o Boston, quebrou o mando de quadra, calou a torcida por lá em Massachusetts e olha que vitória, e começa aquela questão dos pesadelos dos torcedores, dos jogadores do Boston, porque sincera e honestamente, quem é que imaginava que uma derrota poderia acontecer? Se bem que o Miami, apesar dos desfalques sérios, Terry Rozier, principalmente Jimmy Butler, né? Quem poderia imaginar? Só que tem um problema, né? Não é nenhum problema, é um detalhe. Quem é o técnico, né? Erik Spoelstra. Quem nos dera ter um técnico como Erik Spoelstra? Quem nos dera ter uma comissão técnica e médica como a do Miami Heat? Quem nos dera, quem nos dera, mas não temos. Então a gente tem que ficar sofrendo, passando os vexames que a gente anda passando, chegando a 10 derrotas consecutivas para o mesmo adversário. Mas o negócio aqui é Boston e Miami, e ontem o Miami fez chover lá dentro da arena em Boston, uma atuação impecável do seu grupo de jogadores, porque não foi uma atuação individual, simplesmente foi uma atuação coletiva espetacular da equipe do Miami. Apesar do Boston ter terminado ainda o primeiro tempo na liderança por 65 a 58, e logicamente muito aí devido à sua dupla Jason Tatum e Jaylen Brown, só que, né, já se pronunciava que as coisas não seriam tão fáceis assim para conseguir uma segunda vitória e ir lá para a Flórida, né, ganhando por 2-0. E foi realmente o que aconteceu. E um outro detalhe, como eu costumo dizer, normalmente, né, aquela questão das bolas de perímetro, elas acabam decidindo os jogos. E foi o que acabou acontecendo na essência do jogo em si. Por quê? Porque no primeira partida o Boston meteu, acho que foram 22 bolas de 3, né? 22 bolas de 3. E logicamente o Miami não conseguiu acompanhar esse aproveitamento. Mas ontem o Boston não fez 22 bolas de 3. O aproveitamento ontem foi de 12 e com 37,5%. E aí, ao inverso, o Miami subiu seu aproveitamento no perímetro, acabou matando 23 bolas, ou seja, um aproveitamento de mais de 53%. E isso daí, né, acabou causando esse impacto no final do jogo, e a vitória de Miami para cima do Boston, sensacional, importantíssima. A gente, se for olhar os números, a gente vai ver que houve um equilíbrio tanto nos rebotes e, por incrível que pareça, né, apesar dos 8 tocos durante o jogo, né, e o Miami só conseguiu 8 roubadas de bola do Boston, 9 por parte do Miami, mas defensivamente até que o Boston não estava ruim, principalmente dentro do garrafão. Mas o grande problema do Boston 8 foi o perímetro, e essa falta do perímetro acabou custando muito, mas muito caro para a equipe do Boston, e essa derrota, ela pode ser um divisor de águas. Vai ganhando mais tempo, quem sabe, né, ainda não está descartada a ausência do Jimmy Butler pelo resto da temporada, nem do Terry Rozier, mas também não há nada que fale que esses caras podem voltar ainda nessa série. Pra vocês terem uma ideia, o Porzingão da Massa ontem, tenebroso, 1 de 9, converteu apenas 11% do que tentou em quadra e terminou o jogo com apenas 6 pontos. Derrick White, que tinha feito mais de 20 pontos no primeiro jogo, só fez 13, e Jaylen Brown com 33 e Jason Tatum com 28 foram os destaques ofensivos desse time do
Boston cedo. Pelo lado de Miami, como eu falei, uma vitória coletiva maravilhosa. Pra vocês terem uma ideia, 3 jogadores ultrapassaram, né, os 20 pontos. O Tyler Hero, que ontem estava com a mão quentíssima, com 54% de aproveitamento no perímetro, fechou o jogo com 24 pontos e acabou sendo o cestinha desse time do Miami. E surpreendentemente, pasmem vocês, se surpreendam, ele acabou sendo o grande assistente do jogo, com 14 assistências. Ou seja, além de contribuir muito com o ataque, ainda fez a distribuição de bola para os seus companheiros e permitindo a eles que tivessem boas posições para poder finalizarem com tranquilidade e pontuarem. E assim aconteceu com Caleb Martin, com uma ótima atuação também, com 21 pontos, e logicamente, né, o nosso Bam Adebayo com 21 pontos e 10 rebotes, sendo o cara que mais pegou rebote nesse time do Miami. Logicamente, né, o recruta Jaime Jackson Jr. com 14 pontos e ainda o Nikola Jovic ajudando com 11. Então, muito bem, né? E ainda teve o Hayward Highsmith vindo do banco com 9, Duncan Robinson com 6 e o Delon Wright com 5. Miami fechou o jogo por 111-101 e, logicamente, né, com esse 1-1, essa série já tem no mínimo 5 jogos programados. O terceiro jogo já vai ser no próximo sábado, em Miami, às 19 horas de Brasília, ou seja, é o jogo que antecede a quarta partida entre Lakers e Denver. Então, Miami e Boston jogando no sábado às 19 e depois voltam à quadra também lá em Miami, na Flórida, na segunda-feira. O horário ainda está para confirmar, né? Então, no mínimo essa brincadeira, esses 4 jogos, e ainda tem um retorno na quarta-feira para jogar em Boston. Essas 5 partidas, elas vão acontecer. Isso aí, ótimo para os playoffs. E não foi somente de Boston e Miami que viveu a NBA ontem à noite. Tivemos um suculento Oklahoma City Thunder e o New Orleans Pelicans, e dessa vez a molecada estava virada no giraia, não perdoou e possuiu o Pelicans e venceu num massacre por 124-92. Lembrando mais uma vez que o New Orleans teve a ausência do nosso queridíssimo Zion Williamson, e essa ausência do Zion realmente reflete muito, principalmente na questão ofensiva desse time do Pelicans. Zion tem uma média de mais de 24 pontos por jogo. Então, você tira 24 pontos desse ataque, né, e quando esse ataque também não está tão bem, aí as coisas se complicam bastante, principalmente quando pegam essa jovem equipe, essa poderosa equipe do Oklahoma City Thunder, que ontem também teve um jogo coletivo espetacular. Para vocês terem uma ideia, da brincadeira, os 5 titulares do time fizeram mais de 20 pontos, senhores. É isso aí. E ainda, né, arrebentaram com os rebotes, pegaram 37, né, deixando aí o Pelicans com apenas 35, né? Então, ainda houve o domínio, até pelo fato que o Chet Holmgren, apesar da altura, de tudo, o Chet Holmgren ainda é um cara, moleque muito magro, né, fisicamente, né? Então, a tendência era o Valanciunas levar vantagem, mas não foi bem o que aconteceu. O Thunder, que teve, né, mais uma vez no Shai, né, Shai Gilgeous-Alexander, que terminou o jogo com aproveitamento de quadra com 68% e 60% no perímetro, ou seja, esse time estava calibradíssimo, com 48% de aproveitamento no final do jogo, e o Pelicans não resistiu e fechou o jogo com apenas 26% em relação ao perímetro. Para vocês terem a ideia, né, em relação a essa coletividade do time do Thunder, 33 pontos do Shai, 26 pontos do Chet Holmgren, 21 pontos do Jalen Williams,
15 pontos do Luguensdorf e mais 13 pontos do Josh Giddey. Quer dizer, o bagulho, né, foi doloroso para o Pelicans. Essa derrota leva os jogos agora lá para New Orleans, as próximas 2 partidas, só que já está 2-0 para o Thunder e eu não sei, sincero e honestamente, se essa descansada equipe do Thunder vai conseguir, né, dar mole para esse time do Pelicans, principalmente sem o retorno do Zion. Zion que tem um problema de distensão na coxa, e acho muito difícil. Se o Giannis, que é na panturrilha, né, muito mais magro, né, muito mais atlético, não estou dizendo que o Zion não seja, tá? Mas o Giannis, que é muito mais magro, né, não conseguiu voltar ainda. Você imagina o Zion, que é pesadão, né, que tem um jogo muito de impacto. Eu acho meio complicado, acho difícil o Zion ainda voltar, e se voltar, não vai voltar, né, na sua plenitude. Então, o Oklahoma vai seguindo firme para uma classificação para a semifinal do Oeste, e merecidamente. Esse time de jovens aí, talvez lá na frente possa ser que falta um pouco de experiência, mas por enquanto já meteu 2-0 e segue firme para a semifinal do Oeste. Senhores, lembrando, hoje, 23 horas, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, é o jogo na Crypto Arena. O Lakers precisa de qualquer maneira dessa vitória. Se isso não acontecer, nós podemos já dar adeus a esta temporada. Mas vocês sabem como é que eu sou extremamente otimista e acho que a gente tem toda a possibilidade de conseguir uma vitória que poderíamos ter ganho já na segunda partida. E se a gente forçar um pouquinho, poderia ter ganho a primeira também. Mas tudo acontece contra o Lakers, né? E tudo pode acontecer até uma super virada, né? Eu ainda acredito num 4-2 para o Lakers, mas é aquilo, né? Cada um com seu cada um com a sua crença, cada um com seu otimismo. E às 23 horas nós estaremos aqui ao vivo nos canais Lakers da Zoeira, que está em modo playoffs, para esse jogão entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Até mais tarde, senhores. E eu, como sempre, vocês já sabem, né? Como é que eu me despeço, né? Fui, aquela continência. Valeu, turma! Até mais tarde, 23 horas com Lakers e Denver. Fui!